Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o FAT-N11, o fundo de lajes, aquele fundo plug and play que eu vejo cada vez mais pessoas falando sobre ele, inclusive no vídeo que eu fiz de top 3 lajes corporativas, eu deixei ele de fora e tomei hates aí, né? Tomei hates dizendo que eu devia ter incluído o FAT, tem uma torcida bonita, o FAT-N11, mas é um bom fundo, interessante a tese. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando o FAT-N11, relatório agora de agosto de 2024, aqui é a estrutura dele. Bom, alguns números, pessoal. O fundo mantém pagamento de 85 centavos, que é o pagamento até o final do ano. Provavelmente ele mantém esse pagamento até o final do ano, porém o ano que vem, se não tiver venda, a gente já vai falar um pouco sobre isso, esse dividendo vai cair. Aplicações financeiras, 32 milhões. E aqui, pessoal, eu já vou falar sobre as perguntas. Eu não sei se vocês lembram, não sei se foi o vídeo passado ou retrasado, que eu levantei algumas dúvidas e falei que ia mandar para a gestora. E eles me responderam, não para o relatório do mês passado, mas para esse. Então eu já vou trazer essas respostas para vocês. Receita bruta aumentou, despesa aumentou bastante. O serviço da dívida também, embora seja IPCA, mas aumentou bastante. Cotistas também aumento de 6,22%. Bom, aqui os destaques do mês, o fundo pagou 85 centavos, a receita de locação se manteve em patamares semelhantes a julho, apresentando uma pequena redução comparativamente ao mês anterior. Aqui eles falam da questão de trocas, né? Porque tem, pessoal, assim, esse fundo ele tem um componente bem diferente dos outros de lajes, porque o FAT-N11, ele não compra um prédio inteiro, ele não compra andares, ele compra salas. Ele tem conceito um pouco, assim, obviamente que tem alguns andares, mas é basicamente salas. Então você tem uma rotatividade muito grande. E eles colocam aqui que tem esse descasamento, eles colocam de desocupação e ocupação, então acaba que às vezes não tem, não entra no relatório 1, mas ainda não deu tempo de entrar no relatório as informações da alocação, tem verba rescisória também no meio, então de vez em quando tem esses pequenos descasamentos, mas nada significativo, nada que possa apresentar problemas. Receita total, crescimento de 6,50, considerando aumento de contribuição do ganho de capital decorrente da venda de ativos. Há um saldo, aí que tá, olha só que legal. Há um saldo de 1,75 milhão, na verdade é milhão, decorrente do ganho de capital e a renda garantida já recebida a ser distribuída parceladamente para esse ano. E aí, pessoal, isso aqui é uma das dúvidas que eu coloquei num e-mail para a gestora. Coloquei aqui a questão, quer ver? Eu até vou ler a pergunta para vocês aqui, ó. Isso muito em função da questão do pagamento do CRIs, da questão da amortização. Eu coloquei aqui, ó. Eu entendo que desses 33 milhões, que era 33 milhões, existe o lucro. Deixa eu ver qual que era a pergunta. Não, a primeira. Aqui, ó. Além de, falando, primeiro teve a pergunta que eu já vou responder, que é referente aos CRIs. Aí eu coloco, além disso, hoje o fundo apresenta 33 milhões de disponibilidades. O quanto disso é lucro que ainda pode ser distribuído para linearizar os dividendos e manter os pagamentos de 85 centavos? Ou esse valor é exclusivamente o principal das vendas a ser usado para amortizar os CRIs? E aí eles colocam aqui, ó, do caixa disponível, aí eles colocam aqui, ó, no caixa disponível do dia 31/8 há 1,75 milhões. Pessoal, só para não dizer que eu estou falando besteira, eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Tá aqui deixa eu ver se está mostrando direitinho aqui, ó. Aqui, ó. Essa foi a pergunta, ó. Do caixa disponível na data base de 31/8, só para mostrar que eles responderam a Cristiane Bueno aqui, ó. Há 1,75 milhões de resultado a ser distribuído parceladamente. Tal montante é decorrente do ganho de capital da venda dos ativos garantida e recebida referente aos 8 imóveis que adquirimos em maio deste ano. Ou seja, pessoal, então esse ano esse valor ele vai ser distribuído até o final deste ano. Então, por isso que eu falo para vocês que provavelmente esses 85 centavos, não havendo nenhuma evento novo de venda, o ano que vem o dividendo deve cair. Bom, continuando aqui, eles falam das despesas, né, que aumentou
26%, bastante coisa, principalmente pela variação positiva nas despesas condominiais e IPTU nos custos relacionados a serviços de terceiros. Então isso aqui é valor pontual, ou seja, não é um valor que vai se repetir para o mês que vem. Neste mês houve um encerramento antecipado da alocação dos conjuntos 192 e 195 do Conselheiro Paranaguá e do conjunto 111 do Atrium 1. Aí falando que a administradora está trabalhando para alocar isso, né? Em agosto foram alocados os conjuntos 21 e 22 do Showa Borges, cujo contrato terá vigência até agosto de 2028. Também falando algumas coisas de reajuste aqui, de inflacionário. Em agosto, o fundo alcançou 18.767 cotistas, aumento de 6,22%. Eles colocam aqui que o FAT-N11 apresenta um volume de negociação acima da média dos pares de logística. Aqui um ponto de... Na verdade não é atenção, mas isso é muito normal, a ocupação caiu, ela estava em 97,7, isso aqui foi eu que coloquei, tá? 97,7 mês passado, caiu para 96,1, nada de significativo pela dinâmica do fundo. Aqui os indicadores operacionais, teve só esse mês aqui que caiu bastante a receita de locação, mas já manteve, voltou para os R$ 124. Aqui os resultados, e aqui pessoal um ponto importante, olha só. O fundo tem 1,75. Se a gente pegar a calculadora, nós temos ainda setembro, outubro, novembro e dezembro, ou seja, nós temos 4 meses ainda. 1,750, 1.750, se a gente for pegar aqui, dividido por 4, nós temos mais ou menos 437 mil por mês. Que é, se a gente for pegar aqui, tem meses que o fundo precisou usar um pouco mais, mas na média está nesse valor aqui de 400, aí esse mês aqui teve 1 milhão, esse mês foi 650. Então, pessoal, provavelmente o fundo ele vai manter essa média, então eu acredito que, tendo esse 1,75, lembrando que esse valor, como eu falei para vocês, é de lucro que precisa ser distribuído até o final do ano, então provavelmente ele consiga manter os 85 centavos, tá? É o que a gente vai... Mas aí que eu falo para vocês, esse valor ele se esgota no final do ano. E aí, se o fundo não tiver nenhuma novidade, nenhuma venda ou um aumento considerável de valor de locação, essa renda deve cair. Se a gente for pegar hoje, pessoal, só para a gente fazer aquela continha que eu gosto de fazer para mostrar o quanto que o fundo está pagando hoje, pela cota atual. Se a gente for pegar aqui, deixa eu pegar a cota do FAT-N11, cadê? 90,41. Se a gente for pegar aqui, ó, 0,85 vezes 12 vezes 12 dividido por 90,41. 90,41. 11,2%. E aqui que vocês têm que entender que os 85 centavos não faz o menor sentido para um fundo de lajes. A gente está falando de 11% ao ano. Não faz sentido um fundo de lajes corporativas pagar tudo isso. Então, é isso que vocês precisam entender, que a renda vai cair. Inevitavelmente a renda vai cair e não tem problema nenhum cair, porque esse valor hoje, ele está fora da realidade. Tá? Ele que está fora da realidade. Então, entendam isso. Por isso que é sempre bom eu trazer esses dados para vocês. Teve até um inscrito aqui no canal que falou sobre isso, que gosta quando traz essas contas, até para mostrar para vocês em que ponto que o fundo está, na realidade que o fundo está. Então, para vocês entenderem que esse valor está fora da realidade para um fundo de lajes corporativas. Então o fundo ele paga 10 centavos por cota, ele pega, né, 10 centavos do resultado, na parte de serviço da dívida, né, despesa financeira, remuneração, portfólio do fundo, serviço aqui não altera muito pouco em relação ao mês passado. E aqui um ponto, pessoal, que é importante, que não, a meu ver, o fundo, eu não sei explicar se ele está, na minha visão, ele está errado nessa avaliação. Por quê? Se a gente pega o informe mensal, cadê o informe? Aqui, ó. O informe mensal, ele mostra, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ele mostra que no relatório gerencial ele mostra 2 CRIs, deixa eu mostrar aqui, ele mostra 2 CRIs, um de agosto e de fevereiro, os valores aqui, o valor na emissão, porque tem alguns que começam a carência agora nesse mês, né? Ele já começa agora em setembro. 2 CRIs, porém, ele coloca aqui no passivo
uma parte de obrigação por securitização de 15 milhões e uma obrigação de 64 milhões, somados dá 80 milhões. E aí eu perguntei isso, por que que tem essa diferença aqui, né? Se a gente vê, da onde que tá vindo essa diferença? Porque aqui vocês colocam uma informação e lá no informe mensal é outro. E aí eles me responderam o seguinte, cadê? Olha só. Eles responderam aqui, ó. Eu até perguntei aqui, ó. Olhando o informe, essa foi a minha pergunta, tá? Olhando o informe mensal, existem obrigações por aquisição de 65 milhões e obrigações por securitização de 15 milhões. Porém, o RG informado um total de 55 milhões de alavancagem por CRI. Poderiam esclarecer essa diferença? A diferença se dá somente por uma questão de classificação contábil. Foram realizadas duas operações, uma delas no montante de 15 milhões, a qual foi classificada como operação de CRI, que é aquela, cadê o informe, que é essa daqui, né, ó. Essa de aqui, ó, de 15 milhões. Voltando lá na resposta. O qual foi classificada com CRI, e a outra de maior valor foi classificada na mesma conta de obrigação por aquisição de imóveis. Portanto, as obrigações por aquisições de imóveis contemplam uma das operações de CRI, assim como algumas obrigações recorrentes de aquisições. E aí, pessoal, na minha visão, isso está errado. Porque o informe mensal, ele é um documento contábil, ele tem que seguir regras contábeis. E isso aqui não é obrigação por aquisição, isso daqui é securitização. Então, ao meu ver, isso está errado. Aqui no caso do gerencial, não teria problema nenhum você separar, porque, lembrando sempre que relatório é gerencial. Gerencial você pode mostrar de outra maneira. Lá é um documento contábil, informe mensal é um documento contábil, que ao meu ver, e inclusive eles não colocam esses valores, que valores são esses de obrigações, né? Porque olha só, a alavancagem está dando 55 milhões aqui, e lá aparece mais de 60 milhões. Cadê esse outro valor? Que valores são esses de obrigações que eles não incluem aqui? Então, eu refiz a pergunta, eles demoram um pouco para responder, mas vamos ver se eles respondem. Eles responderam, mas vamos ver se eles respondem para o próximo relatório, pelo menos. Mas aqui é só para ficar claro que eles misturaram em obrigações por securitização. Aqui eles melhoraram bastante isso, né, mostrando que agora a partir de setembro de 24 começa a contar esses meses aqui que vai ser suportado por aquele caixa de 30 milhões, lá de 33 milhões, tirando 1,75, né, senão aí vai ter que vir emissão, torcendo, e aí o fundo vai ter que torcer para de fato o mercado melhorar, para ele fazer emissão, senão ele vai ter que fazer emissão abaixo do patrimonial, talvez por cota, né? Por cota, quem sabe. Aqui os ativos do fundo. Pessoal, antes da gente acabar, eu estava esquecendo de um ponto que foi levantado por um inscrito aqui no canal, que eu até me desculpei depois com ele, porque eu não... Como eu acompanho faz pouco tempo o FATN11, não é um fundo que eu acompanho há muito tempo, eu cheguei no mês passado, o fundo ele teve um aumento de receita. E eu falei isso como um ponto positivo, porém esse meu seguidor falou, olha, esse aumento de receita ele não é tão considerável assim, porque o fundo vem aumentando cotas todos os meses. Aí eu falei, ué, como assim aumentando cotas? E aí eu fui buscar algumas informações e de fato, pessoal, olha só, peguem todos os informes mensais, dos últimos informes mensais, veja que a quantidade de cotas do FATN11 vem aumentando. E se a gente for pegar isso aqui, ó, o fundo ele fez uma emissão e essas cotas elas foram dadas como pagamento dos imóveis. Então, vira e mexe, pessoal, tem dono de cota aí jogando cota, entregando cota para o fundo. Então, como troca, né, dos imóveis. Ou seja, tem sempre alguém desovando cota para o fundo em troca da venda da sala. Então, pessoal, isso aqui é um ponto importante porque você pode ter aumento na receita do fundo, na questão de resultado do fundo, porém isso não traz resultado, aumenta o dividendo ou aumenta o que o cotista vai receber, porque você está aumentando a base de cotas até zerar isso aqui. Então ainda tem essas cotas, olha só, então eles falam até que isso foi aqui de 12 de agosto. Quando foram ofertadas 2 milhões e 500, já foram integralizadas 1.991, dos quais 1.122 ainda constam no recibo da B3 e 508 cotas ainda serão integralizadas. Ou seja,
ainda tem 508 mil cotas nesse momento aqui, eu não sei agora que pé que tá, mas isso aqui é só porque eu não tinha trazido isso para o fundo ainda. Isso é um ponto importante que a gestora não informa isso. Eu acho que era importante até para fazer esse tipo você vê que tem resultados diferentes, mas você acaba aumentando o resultado, porém você não tem um aumento no rendimento. Por quê? Você tem uma base maior de cotas todos os meses. Então, esse ponto, eu acho que de fato esse seguidor meu tem razão, que acho que falta essa transparência para a gestora nesse tipo de informação que ela deveria. Eu mesmo fui induzido a dar supervalorizar o aumento da receita, e que na verdade esse aumento da receita na verdade não significa nada, porque você tem um aumento da receita, porém uma base de cotas maior, o que dá no mesmo. Né? Então acaba sendo até um jogo de palavras da gestora. Eu até gostei desse. Acaba sendo um jogo de palavras quando você coloca aumento da receita, porém você tem um aumento no número de cotas, dá no mesmo. Então a gente precisa ver na hora que acabar. Eu vou ver se no próximo vídeo eu já trago esse número de cotas para ver certinho se já acabou essas integralizações, porque a gente não sabe quando que vai ser, porque isso aqui ainda está sendo nas trocas das salas, então a cada momento, dependendo isso fica muito na mão de quem tem as cotas, né, na hora de trocar, né, então não tem um prazo. Então esse é um ponto importante que eu tinha esquecido de trazer nesse vídeo, mas eu acabei lembrando, e é importante isso, e é até agradecer esse seguidor por esse toque que ele deu, e é bacana isso, sabe, pessoal? É bacana, primeiro, não somente isso, né, eu reconhecer que eu tinha errado, não tinha analisado isso, mas também para mostrar como as pessoas, tem pessoas que querem ajudar, trazer mais informações, e a gente forma uma comunidade muito bacana. Inclusive, eu até cheguei a comentar isso, tirando isso de lado, ainda cheguei a comentar que o grupo do WhatsApp grande chegou a 600 membros, né? A gente já tá 600 pessoas lá no grupo. O nosso grupo de membros também cresceu bastante. A gente tá formando uma comunidade bacana. Comunidade Liberdade é logo ali. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.